Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a Estação da Luz. A Estação da Luz, pessoal, é uma das estações de trem e de metrô mais importantes da cidade de São Paulo. Por aqui, semanalmente, passam milhões de pessoas. Ela foi inaugurada em 1865 e teve a participação do arquiteto Charles Driver, um britânico, que ajudou na construção, na arquitetura desta estação, que é uma estação histórica para a nossa cidade e para o nosso país. As pessoas que passam por aqui, do que elas gostam? Onde elas moram? O que elas fazem? Onde trabalham? Quais são os seus gostos? Onde elas costumam comprar? Compram mais na internet? Compram mais em lojas físicas? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre produtos, serviços, segmentação de mercado e público-alvo. Vamos lá para a aula? Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do projeto Soltando a Mão, com este conteúdo importantíssimo. Estamos aqui dando sequência, falando sobre marketing, e na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos e serviços, público-alvo e segmentação de mercado. Pessoal, a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje é muito importante dentro do pensamento, de um planejamento de um negócio. Então, para você que é uma empreendedora, para você que é um empreendedor, ou para você que está pensando aí em abrir o seu estúdio, o seu salão, o seu negócio, é muito importante nós compreendermos esses conceitos da aula de hoje sobre produtos, serviços, segmentação de mercado, o que é um público-alvo, tá? Isso é fundamental para o sucesso de um empreendimento, para o sucesso de um negócio, tá certo? Sobre produtos e serviços, é importante posicionamentos de marketing específicos quando nós pensamos a questão daquilo que é produto e daquilo que é serviço, né? E o que diferencia, pessoal? O que diferencia um produto, o que diferencia um serviço? Então, antes de mais nada, é preciso nós termos conhecimento do que é produto e daquilo que se enquadra em serviço. O produto, ele está geralmente relacionado ao resultado de uma atividade, que é obtida por meio de um processo. É o que uma loja vende, é o que uma fazenda colhe, é aquilo que uma indústria produz, né? É aquilo que nós chamamos de bem durável, é aquilo que você pode pegar, é aquilo que é mensurável, tá? Então, isto é o produto. E vem do setor agrícola, vem do setor industrial, está lá na loja para a gente comprar, para a gente pegar, para a gente ver, para trazer para casa. Isto é produto. E o serviço? A essência do serviço, ela está na realização de um conjunto com o objetivo final de atender demandas, né, de necessidades de consumidores. Ele envolve, né, as mercadorias. Pode ou não ser constituído de um conjunto de tarefas, como também uma ação pontual. O serviço, ele vem de uma necessidade que vai ser atendida por um profissional que desenvolve habilidades, que possui habilidades técnicas, né? No caso, muitos de vocês, né, que oferecem serviços, cabeleireiros, esteticistas, massagistas, médicos, né? Você não pode mensurar, você não pode pegar aquilo que está sendo oferecido. Ele faz parte de uma técnica, de um conhecimento que a pessoa desenvolveu e vai atender a demanda, né, da necessidade de uma pessoa. Esteja essa tarefa relacionada
a um determinado deslocamento, conserto, transformação, adaptação, todas essas ações podem ser aplicadas em objetos, pessoas e lugares. Então, tudo isso é considerado como serviço. Tá? Compreendido a diferença entre produtos e serviços, é importante nós compreendermos para o planejamento de um negócio, para um plano de marketing, aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo, pessoal. As necessidades e desejos dos consumidores são assuntos muito debatidos e discutidos, né? E devem ser quando o assunto é marketing de um empreendimento e de um negócio. Diferente do que muitos pensam, esses são conceitos mais complexos do que às vezes aparentam ser. Esse tema, né, de necessidade e desejo, ele é bastante comum para quem trabalha com o comportamento do consumidor, porque é importante analisar as influências que se exerce no comportamento do consumo de uma pessoa, o que ela leva de maneira consciente, inconsciente, né, o que uma pessoa, o que leva uma pessoa a comprar determinado produto. Então, no nosso material aí, eu coloquei sobre o assunto de necessidades e desejos, em grifo aí, aquilo que nós podemos entender como necessidade humana. Tá? O que é uma necessidade humana? É o estado de negação de alguma satisfação básica, ou seja, necessidade de coisas básicas e necessárias à vida, como, por exemplo, alimento, abrigo, né, moradia, segurança, saúde. As necessidades, elas não são criadas, elas existem independente de qualquer estímulo. Tá? Já por outro lado, gente, o desejo é uma carência por uma satisfação específica, mas também com o objetivo de atender uma necessidade. É quando se quer algo, como um produto e um serviço, que nos atrai por alguma motivação que não seja necessariamente uma necessidade. Tá? Então, essa é a distinção entre necessidade e desejo. Tá? E o que é o público-alvo, pessoal? Aqui reside, aqui mora, pessoal, talvez um dos pontos mais importantes de um plano de marketing. Para você que tem o seu negócio e para você que pensa em montar o seu negócio, é fundamental que você saiba qual é o seu público-alvo. E aí eu pergunto para você, você sabe qual é o seu público-alvo? Ah, professor Jefferson, o meu público-alvo são mulheres que querem fazer a sobrancelha, né? Querem fazer uma micropigmentação. Ok, mas que perfil de mulheres? São mulheres de qualquer cidade? São mulheres do seu bairro, da sua cidade? São mulheres da classe A, B, C? Né? São mulheres com um alto grau de escolaridade, com menos grau de escolaridade? Qual o poder aquisitivo dessas mulheres? Qual o perfil? Então, público-alvo, segundo o Philip Kotler, aquele sujeito que eu falei para vocês que é o guru, né, quando o tema é marketing, segundo ele, público-alvo é um grupo de pessoas que o empreendedor, que a empresa escolhe como clientes principais para atender e servir. E, segundo ele, nós vamos focar as nossas estratégias e ações de marketing nessas pessoas, para satisfazer as necessidades. Então, eu preciso saber quais são as necessidades, né, do meu público-alvo, dessas pessoas. Com que objetivo? De obter uma determinada utilidade, né, e benefício em favor dessas pessoas. O público-alvo é uma parcela da sociedade consumidora para quem uma empresa, um empreendedor, uma empreendedora, um negócio vai direcionar as suas ações de marketing dos seus produtos e dos seus serviços. Tá? Então, exemplo de público-alvo, pessoal, mulheres é uma segmentação, né, do mercado, é um público-alvo. Mulheres entre 30 e 40 anos, opa, já é um público diferente, né?
Se eu vou falar, se eu vou direcionar uma peça publicitária, um post no Instagram para mulheres entre 30 e 40 anos, eu preciso saber o que gostam as mulheres de 30 e 40 anos, o que elas fazem, os sites que elas acessam, né, os programas que elas assistem, onde elas costumam comprar. Mulheres entre 30 e 40 anos que residem na zona sul de São Paulo. Opa, peraí. Então, existe uma região, existe um campo geográfico, né? Existe uma geografia em que se situa onde residem essas mulheres. Então não dá para eu sair fazendo publicidade na zona norte de São Paulo, na zona leste de São Paulo, porque não vai ser tão eficiente, porque o meu público-alvo está lá na zona sul da capital do estado de São Paulo, está lá na zona sul de São Paulo. Público-alvo, mulheres entre 30 e 40 anos, residentes na Zona Sul de São Paulo e pós-graduadas. Peraí. Então, a linguagem que eu vou usar com essas mulheres que têm um nível de escolaridade maior do que a média, né, das pessoas, dos brasileiros, porque quem é pós-graduado no Brasil faz parte de um público menor, né? Então, quando eu vou dialogar as peças publicitárias, o vocabulário que eu vou usar para direcionar a minha publicidade para o marketing, para esse público-alvo, eu tenho que considerar que é um público com uma escolaridade elevada. Mulheres entre 30 e 40 anos, residentes na Zona Sul de São Paulo, pós-graduadas e que trabalham em empresas de grande porte. E com salário, com renda superior a 10 mil. Opa, peraí. Então, essas mulheres que consomem aí, que ganham, né, a renda superior a 10 mil reais, eu vou ter que pensar uma forma de eu elaborar, de eu vender o meu produto. Né? Geralmente vão ser mulheres que gostam de se vestir bem, com roupas sociais que valorizam o seu status, né? Então, geralmente vão ser mulheres, né, com esse perfil que valorizam produtos de qualidade e que não vão se importar muito com o preço. Então, é comum que para uma peça publicitária como essa que nós vamos direcionar, você não precise se preocupar de falar de desconto, de falar com preço, né? Não é que não gostam de desconto? Não, claro que gostam, mas não é uma preocupação que nós vamos ter quando pensarmos uma campanha de marketing para direcionar a campanha publicitária para esse tipo de público. Ficou claro, pessoal, o que significa um público-alvo, o que significa segmentar o mercado? É você saber exatamente quem é o seu público. Tá? Nesse exemplo aqui, eu sei que o meu público são mulheres que ganham mais de 10 mil salários, né? Que moram na Zona Sul de São Paulo. Então, quando eu vou para o marketing, quando eu vou fazer o meu plano de marketing, eu considero todas essas questões. Tá? E aí, pessoal, eu reservei agora para o final desta aula, tá? Uma atividade. Essa atividade se encontra aí, deixa eu confirmar, na página 52, tá, pessoal? Página 52. Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Que você pense aí no seu negócio. Se você não tem o seu negócio, você vai pensar hipoteticamente quem é o seu público-alvo e você vai descrever as características do seu público-alvo, começando pela escolaridade, tá? Qual é o nível de ensino, né? Quais níveis de instituições escolares, se é ensino fundamental, ensino médio, superior, pós-graduação, né? Qual é o gênero do seu público-alvo? É qualquer tipo de gênero? É mulher? É homem? Né? Atende homossexuais também? São só heterossexuais? Né? Por exemplo, aqui
em São Paulo, né, nós temos lojas hoje, por ser um lugar hoje de um público muito eclético, você, por exemplo, tem hoje lojas aqui direcionadas a homossexuais, né, que se sentem mais à vontade, que vão ter um tipo de atendimento, tá? Então é importante você considerar aqui qual é o gênero, né, do seu público-alvo, qual é a idade do seu público-alvo, porque a forma de dialogar com ele, né, se o seu público-alvo é um rapaz de 20 anos ou uma mulher de 40, né, ou um senhor de 60, a forma de dialogar vai ser diferente. Onde ele mora, qual que é a abrangência geográfica, onde estão as pessoas, onde estão as pessoas do seu público-alvo, onde trabalha, quanto ganha, tenta pensar aí qual é a média salarial, tá, do seu público-alvo e quais as características. E aí eu coloquei mais um espaço aí para que vocês possam descrever as características, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e aí a gente já volta para eu poder concluir essa aula aqui falando de segmentação de mercado. Vai lá, faz atividades, dá uma pausa aí e volta aqui depois para a aula, tá bom? Bem, pessoal, concluída aí a atividade, nós vamos terminar então a aula falando sobre a segmentação de mercado. Então, além de definir qual é o público-alvo, também é possível nós segmentarmos o mercado através dos grupos de potenciais clientes, de acordo com os diferentes tipos de serviços e de produtos que nós oferecemos no negócio, no empreendimento. Segmentar, pessoal, é focar as nossas ações de marketing em determinados segmentos e públicos. Segmentar o mercado de atuação pode ser mais eficiente ao invés de simplesmente tentar captar qualquer tipo de consumidor, né? Por exemplo, a rede social virtual Instagram, ela tem algoritmos, né, que nos ajuda a fazer isso. Não sei quantos já impulsionaram uma publicação no Instagram. Você tem lá como direcionar idade, fatores de interesse. Então, a segmentação de mercado, ela consiste em dividir o universo de consumidores de um mesmo produto, de um mesmo serviço. O objetivo é tornar mais clara e assertiva a estratégia de marketing. E por que a segmentação de mercado ela é importante? Quando nós identificamos os diferentes segmentos de mercado, é possível nós vislumbrarmos, enxergarmos com mais clareza esta divisão do universo dos consumidores. Por mais, pessoal, que nós estejamos falando de um mesmo bem de consumo, nós sabemos que as pessoas que compram esses produtos possuem perfis, comportamentos e anseios diferentes. E estas características, né, elas norteiam a forma como elas vão escolher. E quais são as vantagens, então, de segmentar o mercado? Conhecer melhor o cliente, quantificar o mercado, escolher os melhores canais de distribuição, melhorar a comunicação e adotar mais preços coerentes, né? Quando eu sei, por exemplo, que o mercado, quando eu direciono para o mercado da classe C, eu sei, né, quanto ganha a renda média, né, da classe C, e eu vou saber um preço mais coerente e competitivo, né, para um tipo de produto e para um tipo de serviço. Pessoal, nós vamos ficando aqui com essa quinta aula. Na próxima aula, sexta aula, nós vamos falar sobre o processo de decisão do cliente e análise SWOT, tá bom? Conteúdo também importantíssimo, já caminhando aí para o final da nossa capacitação, do nosso treinamento do projeto Soltando a Mão. Pessoal, obrigado pela participação e até a próxima aula. Tchau!